Oi pessoal, hoje o Gardilu é para colocar arrepios, hein? Eu vou contar para vocês a história de Robert, o boneco mal assombrado. Fica aí, não sai daí não, hein? Daqui a pouco, depois da vinheta. Oi viajante do canal Partiu Por Aí, seja bem-vindo para mais um Gardilu. Gardilu! Só que hoje não é para rir não, hoje é para ter um pouquinho de medo aí nesse negócio. Sabe por quê, pessoal? Hoje a gente vai falar da história de um boneco mal assombrado, o boneco Robert, que é um boneco que deu inclusive inspiração pro Chuck, o boneco assassino, lembra dele? Famoso e tal. Só que esse aqui é de verdade. Como é que é essa história? Vocês lembram que tem pouco tempo nós lançamos o Diário de Bordo a respeito de Key West, né? E esse Gardilu também está ambientado em Key West. Key West lá embaixo na Flórida, né? Aquele conjunto de ilhas que tem lá para baixo na Flórida, lá no sul dos Estados Unidos, no sul da Flórida, você tem uma série de ilhazinhas ali, praticamente, se eu não me engano, é a última, Key West. Tem bastante coisa interessante para fazer ali e de lá vem essa história que eu vou contar para vocês hoje. Havia um casal em Key West que era um casal abonado, pessoalzinho cheio da grana, sabe? Mas eles tinham um filho meio caladão, que naquela época, né, só porque o garoto era mais calado, eles achavam que o garoto era meio esquisito e tal. E uma tia desse garoto, chamado Jean, na verdade é Robert Jean e o sobrenome dele. Mas eles todos chamavam de Jean porque Robert era o pai e tal. E aí Jean, um certo dia, ganhou um boneco. A sua tia foi viajar para a Europa e quando voltou trouxe um boneco vestido com roupinhas de marinheiro. Esse boneco era meio esquisito, já de cara assim, você já batia o olho, velho, moleque estranho. Mas o Robert adotou aquele boneco como o melhor amigo dele. Tanto que botou o nome de Robert no boneco. Era o mesmo nome dele, né? Adorou o boneco, fez ele de amigão e isso era uma relação muito interessante porque como ele era muito solitário, ele era filho único, não tinha amigos, ele era aquele garoto caladão e tal, ele fez do boneco a melhor companhia e o boneco ia com ele para tudo quanto era lugar, a ponto do boneco dormir com ele, inclusive o boneco ia para a mesa de jantar com ele. Até aí, de certa forma, tudo bem. O garoto está ali, né, fazendo um amigo imaginário, meio boneco e tal, não sei o quê. Até que um dia, a mãe, essas casas, principalmente as casas de Key West, elas são casas pequenas, mas elas têm mais de um andar, né? A mãe estava lá no andar de baixo e tal, e ela escutou um bate-papo no andar de cima. A ponto de ela achar que o marido não tivesse saído de casa, ó, que achou aquilo estranho. E subiu, falou: fulano, você tá aí? Tal. Ela chegou, era o Robert e o boneco brincando. Era o Jean, né? Era o Jean e o boneco Robert brincando ali. E ela achou estranho porque ela tinha certeza de ter escutado duas vozes. A do garoto e a de mais alguém que ela não soube dizer. Ela obviamente achou aquilo muito esquisito, mas deixou pra lá, né? Aquele negócio, coisa da cabeça. Até porque tá tudo bem se o garoto brincar com o boneco e falar com o boneco. O esquisito é se o boneco responder. E aí o que aconteceu? Começaram a acontecer um monte de outras coisas estranhas. Os pais do Jean começaram a escutar passos pela casa. Aí você diz, passos pela casa, óbvio, tem um filho. Tá lá brincando? Não, o garoto tava dormindo. Esquisito, né? Aparentemente o boneco tava andando lá por cima.
E aí, um certo dia, apareceu um boneco quebrado, um brinquedo quebrado lá do Gene. Os pais, principalmente o pai do Gene, ele era muito duro, muito exigente com o garoto, né? E aí chegou com o garoto, pô, que é isso aqui? Quebrou o teu brinquedo, não sei o quê. O garoto, não fui eu, foi o Robert, o boneco. Aí os pais já, caramba, o que tá acontecendo? Que coisa estranha. A coisa ficou tão esquisita que nenhuma empregada parava mais lá. Todas elas tinham medo do boneco. Até porque elas também escutavam passos, vozes, risadinhas esquisitas. E aí elas, capinavam, não ficavam por lá não. Até que chegou um ponto, pessoal, que os pais do garoto, principalmente o pai do garoto, estava muito preocupado com o andamento daquele comportamento esquisito do filho. E aí ele conversou com a tia era irmã dele, né? Conversou com a tia do garoto, a tia do Gene, e ele decidiu o seguinte: não vou destruir o boneco não, mas eu vou tirar esse boneco dele e vou trancar o boneco numa caixa. Bom, trancar não, eu vou guardar o boneco numa caixa. Vou tirar dele, vou tentar fazer com que ele brinque com outras coisas, vou tentar fazer com que ele se separe um pouquinho. Esse boneco tá esquisito toda hora. Eles chegavam, pessoal, ao ponto de ter jantar em família e o boneco tinha seu lugar à mesa. E aí o que o pai dele fez? O Gene, aos chorando pra caramba e tal, não teve jeito, ele agarrou o boneco, botou numa caixa e colocou no sótão. A tia estava lá passando uma temporada com eles, deu muita força para isso, mesmo tendo dado o boneco pro Gene. A tia deu uma força, porque ela achou aquilo muito esquisito, né, pessoal? Sabe o que aconteceu? A tia apareceu morta. E pior do que isso, pessoal, isso foi no dia seguinte ao boneco, por ordem dela, por incentivo dela, por ideia dela, né? Tudo aconteceu porque ela sugeriu, ela deu força e tal. E no dia seguinte, ela aparece morta. Foi dado com um derrame, mas muito estranho. E sabe o que é mais estranho, pessoal? O Gene, o boneco Robert, apareceu ao lado da cama do Gene. Esquisito, né? Tá ficando arrepiado? Esquisito. É lógico que ninguém acreditou quando saiu lá que a causa da morte da tia do Gene tinha sido o derrame. Ninguém acreditou. Tá? Aquele negócio, o boneco ainda aparece do lado do garoto. Isso estava tudo muito esquisito. Até que eles se decidiram que não tinha mais jeito. Eles tinham que cuidar daquilo de uma maneira um pouco mais radical. Optaram por colocar Gene num colégio interno, colégio focado em crianças introspectivas, crianças que precisavam desenvolver essas questões sociais e tal, né? E aí foi triste, né? O menino parou de morar dentro daquela casa e junto com isso a mãe pegou o boneco, trancou ele novamente numa caixa, pregou e deu destino para o boneco. Anos se passaram e o pai do Gene, né, o pai do Gene, faleceu. A mãe morava sozinha naquela casa até que ela recebe a visita do Gene, agora adulto, formado em Belas Artes, viajado, um cara que tinha já rodado o mundo, e ele vai para apresentar a sua esposa para a mãe dele. A mãe os recebe muito bem, os abraça, mas a mãe agora já era uma pessoa fragilizada, porque aparentemente o boneco nunca a tinha perdoado por tê-lo afastado do Gene. E aconteceram uma série de coisas nesse meio tempo em que o Gene passou fora e ficou um homem adulto.
O casal foi visitá-la e acabou ficando por lá. Só que a mãe, ela era muito incisiva em falar com eles: não morem aqui, essa casa está amaldiçoada, não mora aqui, não fiquem aqui, eu não vou durar muito tempo, mas vocês não podem ficar aqui, não morem aqui quando eu me for. Acabou que o casal não deu ouvidos, achava que era coisa da mãe que tinha ficado, né, um pouco mal da cabeça e tal, e aí passaram a morar lá. Foram morar lá. E um belo dia, o Jim, vasculhando as coisas, olhando o que tinha aqui e ali, entrou no sótão e achou a caixa onde estava o Robert. E ele lembrou daquilo porque ele tinha uma afeição muito grande com aquele brinquedo. Mas aí que tá, ele mesmo adulto tirou o Robert da caixa e levou o Robert para ter o mesmo tipo de interação que ele tinha quando ele era criança. Começou a tratar lá com o Robert, a falar com o Robert, essas coisas todas. E aí, pessoal, já sabe, né? Muitas coisas estranhas começaram a acontecer de novo. Coisas que sumiam de lugar, o Robert era guardado num lugar, aparecia em outro. Voltaram a escutar passos ali pela casa. E aí, pessoal, a mulher do Jim, ela já com a cabeça cheia das histórias da mãe do Jim, ela aguentou, esperou um dia o Jim dormir lá, acordou, muito guerreira ela, hein? Muito valente, muito corajosa. Meteu a mão no Robert e falou: Robert, ao caramba, você vai virar um churrasquinho. E ela foi lá, jogou gasolina, tacou fogo e fez o Robert pulverizar. Ah, pessoal, tá pensando que terminou? Terminou não. Dia seguinte, ela acorda, vai pra cozinha, vai pra sala de jantar deles, né? E quem é que tá lá tomando café animado? O marido, Jim, e o boneco Robert. Estão os dois lá, tomando café. Esquisito, hein? Ela não entendeu nada, óbvio, mas deve ter ficado apavorada. Bom, pessoal, essa história correu Key West. E quando o Jim morreu, ele viveu até 1975. Quando ele morreu, a casa obviamente foi vendida. E as coisas... É muito comum nos Estados Unidos eles venderem as casas com tudo dentro, né? Com a mobília toda dentro. E é também muito comum que a pessoa que comprou a casa começa a vasculhar tudo, de repente ela topa com um sótão cheio de coisas muito antigas. Inclusive tem histórias interessantíssimas de pessoas que acharam obras valiosíssimas jogadas num sótão. Às vezes de 100, 150, 200 anos, porque a casa é muito antiga, estava intocada em algum canto lá e a pessoa pega aquela relíquia, né? E o que acontece é que esse boneco foi encontrado, né? A casa virou point de visitação, porque essas histórias correram a Flórida e montaram um museu com tudo que tinha ali naquela casa, naquelas coisas ali, e montaram, né? Pegaram o Robert, levaram para um museu e colocaram lá. Pessoal, até hoje, nesse museu de Key West, o Robert está lá sentadinho, em volta, né, por uma proteção de vidro. E muitas pessoas vão a Key West só por conta dessa lenda urbana. Pessoal, o que é interessante é que a coisa não parou por aí. Até hoje fala-se muito nas questões do Robert, mas dizem também lá nesse museu que se você for tirar foto, você tem que pedir permissão ao Robert. E na parede próxima aonde está o Robert, existem um monte de recados de pessoas desesperadas pedindo perdão a ele por tê-lo fotografado sem a autorização. Esquisito, hein? E aí? Não encararia? Ia lá tirar uma fotinha, ia pedir permissão pro boneco? Muito estranho, né?
Será que o que será que é verdade, o que será que é mentira desse negócio, hein? Eu não sei, mas isso é uma lenda. Se você quiser ver isso tudo dramatizado, procura o episódio 5, ou 4 ou 5 de uma série chamada Lore. É muito interessante essa série, foi lá que eu peguei essa dica de hoje do Gardilu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica com a gente, o próximo Gardilu vem aí. Partiu? Até a próxima! Alô, viajante do canal, partiu por aí? Esse é o programa Gardilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.